A vida nos coloca diante da verdade inegável de que as pessoas vêm e vão. Criamos laços, construímos conexões e muitas vezes ancoramos nossas emoções nesses relacionamentos. Mas o que acontece quando esses laços se rompem? Como lidar com o peso emocional quando alguém já não ocupa o mesmo espaço em nossa vida? Ou quando percebemos que essa pessoa nunca compartilhou o mesmo nível de investimento emocional que nós? Você pode se perguntar: como posso parar de me importar? Ou, é possível me desapegar emocionalmente sem perder uma parte de mim? É aqui que o estoicismo, especialmente a sabedoria de Marco Aurélio, nos oferece um caminho. Os estoicos eram mestres na compreensão das emoções humanas, não por evitá-las, mas por aprender a equilibrar sua influência sobre nossas vidas. O desapego emocional não significa se tornar frio ou indiferente. Trata-se de recuperar o poder de agir com clareza e paz interior. Neste artigo, guiarei você por 5 regras estoicas atemporais para se desapegar emocionalmente de alguém, usando os ensinamentos de Marco Aurélio como referência. Isso não é apenas teoria. São princípios práticos que podem transformar a maneira como você se relaciona consigo mesmo e com os outros. Regra 1. Compreenda a impermanência da vida. Marco Aurélio nos lembra: tudo o que ouvimos é uma opinião, não um fato. Tudo o que vemos é uma perspectiva, não a verdade. Quando se trata de apego emocional, frequentemente nos agarramos à nossa visão pessoal sobre alguém. Uma narrativa que criamos sobre a importância dessa pessoa em nossa vida. Mas a realidade é que todos os relacionamentos são transitórios. Em um momento estamos próximos, no outro já não estamos. Seja por distância, pela morte ou pelo lento desvanecer da intimidade, as pessoas partem. Isso pode parecer algo negativo, mas essa é a primeira regra estoica do desapego: abrace a impermanência. Quando você compreende que nenhuma conexão é permanente, passa a viver com mais consciência do presente. Já tentou segurar um punhado de areia na praia? Quanto mais você aperta, mais rápido ela escapa pelos dedos. Esse é um princípio natural da vida. Quanto mais tentamos possuir algo ou alguém, mais rápido perdemos. Posso falar por experiência própria. Tive uma amizade que durou mais de 10 anos. Compartilhávamos tudo: sonhos, medos, conversas até tarde da noite. Mas com o tempo, as coisas mudaram. Por mais que eu resistisse, a distância entre nós aumentava. O investimento emocional que eu fiz parecia uma corrente que me prendia a alguém que já não retribuía da mesma forma. Foi só quando aceitei que aquela amizade tinha cumprido seu ciclo que consegui me libertar desse peso emocional. Marco Aurélio diria o mesmo: aceite que tudo chega ao fim, e você sofrerá menos quando isso acontecer. Regra 2. Domine suas emoções. Muitas vezes acreditamos que as emoções nos controlam. Sentimos dor, tristeza e raiva. Essas reações parecem naturais quando estamos emocionalmente ligados a alguém. Mas aqui está a verdade difícil de aceitar. As emoções não são a realidade. Elas são um produto dos nossos pensamentos, crenças e interpretações dos acontecimentos. Marco Aurélio e os estoicos acreditavam profundamente nesse princípio. Não somos reféns de nossas emoções. Pelo contrário, nossas emoções são reféns dos nossos pensamentos. Ele nos ensinou que a mente tem o poder de determinar como reagimos ao mundo. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. O desapego emocional começa ao compreender que sua mente pode governar seu estado emocional. Seus pensamentos sobre alguém podem alimentar uma tempestade de sentimentos ou podem acalmar essa mesma tempestade. Por exemplo, imagine que você está passando por um término de relacionamento. Você se sente devastado, revivendo conversas em sua mente, analisando cada detalhe, perguntando-se: por que isso aconteceu? Ou, como essa pessoa conseguiu seguir em frente tão rápido? A resposta estoica é mudar o foco. Em vez de se afundar nas emoções, pergunte-se: quais são os fatos aqui? Ou, como posso enxergar isso de outra forma? Você deve escolher pensamentos que libertem você do sofrimento emocional, em vez de alimentá-lo. Pense nisso. Quando algo acontece, uma discussão com alguém que você ama, sentir-se ignorado.
ou decepcionado. Qual é sua primeira reação? Você interpreta a situação e atribui um significado a ela. Mas não é o evento em si que causa sofrimento emocional, e sim a maneira como você o percebe. Marco Aurélio escreveu: "A alma se colore com a tonalidade dos seus pensamentos." Isso significa que suas emoções são um reflexo direto do seu diálogo interno. Imagine que você envia uma mensagem sincera para alguém importante para você, um amigo, parceiro romântico ou familiar. As horas passam e essa pessoa não responde. Imediatamente sua mente começa a criar cenários. Será que eu disse algo errado? Será que essa pessoa está brava comigo? Será que ela não se importa mais? A cada minuto que passa, suas emoções aumentam. Primeiro uma leve preocupação, depois frustração, talvez até ansiedade ou raiva. Mas qual é a realidade da situação? O problema é a demora na resposta, ou sua interpretação desse silêncio? A resposta estoica é desafiar essa reação emocional automática com pensamento racional. Quais são os fatos? O único fato concreto é que a pessoa ainda não respondeu. Qualquer outra coisa que você pensa além disso é pura especulação. Em vez de permitir que suas emoções saiam do controle, você para e reconhece que seus sentimentos de ansiedade ou rejeição não têm base na realidade, mas sim em seus próprios pensamentos. Marco Aurélio nos aconselha: questione seus pensamentos. Não os aceite cegamente como verdade absoluta. Eu mesmo já vivi essa situação com um amigo próximo. Estávamos conversando sobre algo importante e, de repente, ele parou de responder. No começo, não pensei muito sobre isso. Mas conforme as horas passaram, comecei a sentir um desconforto crescente. Será que ele está chateado comigo? Pensei. Será que eu disse algo errado? Antes que a noite terminasse, eu já tinha convencido a mim mesmo de que nossa amizade estava prestes a acabar. Meu estado emocional estava um caos. Preocupação, culpa, frustração. Mas quando parei para analisar a situação, percebi algo fundamental. Nada tinha realmente acontecido. Meu amigo simplesmente estava ocupado. No dia seguinte, quando o procurei de maneira calma, ele respondeu normalmente, sem sequer imaginar a tempestade emocional que eu mesmo havia criado. Nesse momento, lembrei das palavras de Marco Aurélio. Foque no que está sob seu controle, seus pensamentos, suas ações, e não no resultado ou nas emoções dos outros. Ao redirecionar sua mente, você aprenderá a se libertar da turbulência emocional. Regra 3. Pratique a visualização negativa. À primeira vista, a visualização negativa pode parecer uma prática estranha ou até contraproducente. Por que alguém deliberadamente imaginaria perder algo ou alguém que ama? Isso não causaria mais sofrimento desnecessário. A verdade é que esse exercício estoico defendido por Marco Aurélio é uma das ferramentas mais poderosas para ajudar no desapego emocional. E não porque endurece o coração, mas porque prepara a mente para as perdas inevitáveis da vida. A ideia é simples, mas profunda. Ao imaginar o pior cenário com antecedência, você reduz o impacto emocional caso ele realmente aconteça. Isso não significa que você se torna pessimista ou fatalista. Significa que você treina sua mente para aceitar a realidade como ela é, e não como gostaria que fosse. Marco Aurélio escreveu: "Não se perturbe imaginando todos os problemas da sua vida de uma só vez. Em vez disso, enfrente cada um com calma e autocontrole." Em essência, a visualização negativa constrói resiliência. Enfrentando o medo da perda, imagine uma pessoa a quem você é profundamente ligado, um parceiro, um amigo ou um familiar. Agora visualize sua vida sem essa pessoa. Imagine-a não fazendo mais parte do seu dia a dia. Como isso faz você se sentir? Incomodado? Angustiado? É exatamente esse desconforto que os estoicos acreditavam ser necessário enfrentar. Ao se deparar com a dor da perda na sua mente, você reduz o poder destrutivo que essa perda teria caso se tornasse realidade. Lembro-me de praticar esse exercício quando meu melhor amigo considerava se mudar para outro país. Durante anos fomos inseparáveis, e a ideia de tê-lo do outro lado do mundo me enchia de medo. Mas em vez de reprimir esse medo, eu o aceitei. Todos os dias, eu imaginava como seria minha vida sem ele por perto. Visualizava minha rotina sem nossas conversas diárias,
Pensava em outros amigos com quem poderia passar tempo e me preparava para encontrar alegria em novas experiências. Quando ele finalmente se mudou, o impacto emocional foi muito menor do que eu esperava. Claro, senti sua falta, mas não fui pego de surpresa pela tristeza ou solidão. Eu já havia ensaiado mentalmente essa mudança antes que ela ocorresse. E isso fez toda a diferença. Aceitando a impermanência, outro aspecto da visualização negativa é reconhecer que a perda faz parte da vida. Tudo o que valorizamos um dia deixará de existir, seja por separação, mudança ou morte. Isso pode parecer um pensamento sombrio, mas na verdade é libertador. Quando você para de esperar que as coisas sejam permanentes, você para de se sentir no direito de que elas sejam. E quando para de se sentir no direito de ter algo, o medo de perdê-lo diminui. Pense nos relacionamentos. A maioria das pessoas entra em um relacionamento assumindo que ele durará para sempre. Mas a verdade é que nada é garantido. Em vez de se apegar à ilusão da permanência, a abordagem estoica ensina a valorizar o que temos enquanto temos, sabendo que um dia tudo mudará. Essa mudança de perspectiva pode ser incrivelmente libertadora. Lembro-me de um relacionamento em que eu estava constantemente ansioso com a possibilidade de terminar. A ideia de perder aquela pessoa consumia meus pensamentos. Mas quando comecei a praticar a visualização negativa, parei de tentar controlar o resultado. Passei a imaginar minha vida após o término. E apesar de ser doloroso considerar essa possibilidade, isso me fez sentir mais grato pelo momento presente. Quando o relacionamento finalmente acabou, eu estava mais preparado do que jamais imaginei estar. O presente de enxergar. O verdadeiro benefício da visualização negativa é que ela fortalece sua resiliência interior. Ao imaginar repetidamente os piores cenários, você desenvolve uma estabilidade emocional que não pode ser facilmente abalada pelas mudanças da vida. Você aprende que, aconteça o que acontecer, você ficará bem. E essa é a forma definitiva de desapego emocional. Não um desapego da vida, mas um desapego da ilusão de que a felicidade depende da estabilidade das coisas. Regra 4. Foque no que você pode controlar. Uma das lições mais poderosas do estoicismo é a distinção entre o que está e o que não está sob nosso controle. Quando se trata de desapego emocional, essa compreensão se torna absolutamente crucial. Por quê? Porque grande parte do sofrimento que sentimos nos relacionamentos vem do desejo de controlar coisas que simplesmente não podemos. Marco Aurélio, em suas meditações, enfatizou repetidamente a necessidade de focar apenas no que está ao nosso alcance. Nossos pensamentos, ações e respostas. Tudo o mais, o comportamento dos outros, os resultados das situações e até mesmo a passagem do tempo, está fora do nosso controle. Quanto mais tentamos controlar o que está além da nossa influência, mais sofremos. O desapego emocional, então, não significa se distanciar friamente das pessoas, mas sim abrir mão da necessidade de controlar os resultados. Você não pode controlar os sentimentos dos outros. Quando você está profundamente ligado a alguém, seja um parceiro romântico, amigo ou membro da família, é natural querer influenciar como essa pessoa se sente em relação a você. Queremos que nos amem, que nos valorizem, que retribuam nosso carinho da mesma forma. Mas a dura verdade é, você não pode controlar os sentimentos de outra pessoa. Você não pode forçar alguém a amar você, a apreciá-lo ou a tratá-lo da maneira que merece. A única coisa que está sob seu controle é a sua resposta às ações dos outros. Pense em um momento em que você tentou influenciar os sentimentos ou o comportamento de alguém. Talvez tenha se esforçado ao máximo para conquistar a afeição de uma pessoa, ou tenha investido energia tentando provar seu valor para um amigo que nunca parecia realmente valorizá-lo. Como isso fez você se sentir? Provavelmente deixou você frustrado, ansioso e impotente. Isso acontece porque você estava perseguindo algo que estava além do seu controle. A liberdade de deixar ir. Eu já vivi isso em um relacionamento. Por mais que eu me esforçasse para manter as coisas funcionando, planejando encontros, enviando mensagens carinhosas, estando sempre disponível emocionalmente, parecia que eu nunca fazia o suficiente. Quanto mais essa pessoa se afastava, mais eu tentava me aproximar.
Foi um ciclo de ansiedade interminável, porque eu estava tentando controlar algo que não era meu para controlar. Quando finalmente comecei a aplicar o princípio estoico de focar apenas no que eu podia controlar, minhas próprias ações e meu próprio valor, a ansiedade começou a desaparecer. Percebi que não podia fazer essa pessoa me amar mais ou me tratar melhor, mas eu podia controlar minha resposta a isso. E naquele momento escolhi me desapegar. A sensação de alívio foi imensa. Assumindo o controle das suas emoções, uma das coisas mais libertadoras que você pode fazer por si mesmo é abraçar a autonomia emocional. A ideia de que sua felicidade, paz e estabilidade emocional não dependem do comportamento ou dos sentimentos de outra pessoa. Quando você coloca seu bem-estar emocional nas mãos de alguém, você entrega seu poder. Você se torna prisioneiro das ações, dos humores e das decisões dessa pessoa. Imagine que você está em uma amizade onde constantemente se sente deixado de lado. Seu amigo não faz mais questão de passar tempo com você como antes, e isso o machuca. Naturalmente, você começa a se perguntar o que fez de errado ou por que essa pessoa se afastou. Mas aqui está a verdade. O comportamento do seu amigo está fora do seu controle. A única coisa que você pode controlar é como escolhe reagir a isso. Você quer gastar sua energia correndo atrás de alguém que não o valoriza? Ou prefere investir seu tempo em pessoas e atividades que trazem alegria e realização para a sua vida? Recuperando seu poder. Quando você muda seu foco para o que pode controlar, sua própria estabilidade emocional, você começa a recuperar seu poder. Você para de esperar pela validação ou atenção de outra pessoa para se sentir completo. Em vez disso, você cria sua própria paz interior, independentemente das circunstâncias externas. Lembro-me de amizades nas quais eu dava muito poder ao modo como a outra pessoa me tratava. Se ela estava distante ou indiferente, eu me sentia indigno. Se ela era atenciosa e carinhosa, eu me sentia valorizado. Isso era um verdadeiro turbilhão emocional. Mas, ao aplicar os princípios estoicos, fiz uma escolha consciente. Parar de vincular meu valor pessoal às atitudes dos outros. Passei a focar no meu próprio bem-estar emocional, independentemente de como as pessoas ao meu redor agiam. Isso não significa que eu passei a me importar menos. Significa que parei de permitir que as ações dos outros ditassem minha paz interior. Regra 5. A aceitação e o poder do desapego emocional. Muita gente confunde desapego emocional com indiferença. Mas não é sobre deixar de sentir, é sobre aceitar. Aceitar que a vida é imprevisível, que as pessoas são imprevisíveis e que, por mais que tentemos, nunca teremos controle absoluto sobre tudo. O estoicismo nos ensina que devemos focar no que está ao nosso alcance, nossas ações, nossas escolhas e nossa perspectiva. Tudo o que está fora desse círculo de controle, como o passado, as emoções dos outros e os rumos de um relacionamento, não está em nossas mãos. Imagine que você está lidando com o fim de um relacionamento. A dor é real. Sua mente insiste em buscar respostas. E se eu tivesse agido diferente? Por que isso aconteceu? Será que posso consertar? Essas perguntas são naturais, mas todas têm algo em comum. Estão presas ao desejo de controlar o incontrolável. O estoico não se pergunta, como posso mudar o passado, mas sim, como posso aprender e seguir em frente. Marco Aurélio disse, o obstáculo no caminho se torna o caminho. A adversidade não é um bloqueio, é uma oportunidade para crescer. Aceitar. Não significa que você aprova ou gosta da situação. Significa que você reconhece a realidade e decide agir com sabedoria. Quando você para de lutar contra aquilo que não pode mudar, sua energia se redireciona para algo muito mais poderoso, sua própria evolução, ampliando a perspectiva. Quando estamos emocionalmente envolvidos em uma situação, tudo parece maior do que realmente é. Mas o estoicismo nos convida a dar um passo atrás e enxergar o quadro maior. Pergunte-se, isso ainda terá impacto na minha vida daqui a 5 anos? Essa pessoa realmente define minha felicidade e meu valor? Quantas vezes no passado eu já pensei que algo era o fim do mundo, mas superei e segui em frente? Ao refletir sobre isso, você percebe que emoções intensas são passageiras. O tempo continua avançando e nós crescemos com cada experiência.
Eu mesmo já passei por momentos em que pensei que minha vida nunca voltaria ao normal após uma perda. Mas, ao longo do tempo, percebi que aquilo era apenas um capítulo, não a história inteira. O estoicismo nos lembra que tudo é transitório. Relacionamentos, emoções, dificuldades, tudo passa. E quando aceitamos essa realidade, encontramos paz. O verdadeiro significado do desapego. Emocional. Desapegar emocionalmente não significa se tornar frio ou insensível. Significa recuperar o controle da sua vida. Significa parar de depositar sua felicidade nas mãos de outras pessoas. A pergunta final é: você controla suas emoções ou elas controlam você? O verdadeiro poder está na aceitação, na liberdade de não se prender ao que não pode ser mudado e na sabedoria de direcionar sua energia para aquilo que realmente importa. Então, da próxima vez que sentir que está segurando algo com força demais, pergunte-se: isso realmente merece todo esse poder sobre mim? A liberdade emocional não está em resistir, mas em saber quando soltar.